30 anos no exercício pastoral de igreja local. Sim. Isso começou há 30 anos. Há 30 não, 40 anos atrás. Uhum. 40 anos atrás. Mas uma coisa que mexe muito comigo, Uhum. e eu tenho isso como muito, muito real. Uhum. Não é, vou falar isso porque... Não, eu tenho bastante consciência disso. Até nem trouxe aqui, deveria ter trazido um material que foi publicado na revista Voz Missionária, Uhum. em 1954. Uhum. Eu tenho essa revista, revista Voz Missionária, e na revista Voz Missionária, lendo muito mal, ainda no processo de alfabetização, eu li a história da Missão Kaiowá, com a Loide Bonfim e o Orlando Bonfim. E quando eu terminei de ler aquela matéria, eu perguntei para a mamãe, como é que Deus chama? Uhum. E a mamãe deve ter dito, ele põe um desejo no coração. Uhum. Deus chama pelo coração, uma coisa assim. Eu sei que a minha segunda atitude depois da pergunta foi pegar um cabo de vassoura, a vassoura já usada, fazer da vassoura a cabeça do cavalo, e eu saí brincando pelo quintal. Isso eu tenho bastante clareza. Então foi ali que, pela primeira vez, que eu posso identificar como o primeiro chamado. O primeiro sinal de um chamado. Teve ali um sentimento no coração. Um coração, não sei se bateu mais forte, ou bateu com medo, não sei. Sim. Ou tudo ao mesmo tempo. Né? Ou tudo ao mesmo tempo. E a partir dali, houve diversos eventos na minha vida que me jogavam para isso. Né? Eu tive, antes mesmo de estar no ministério pastoral, eu tive uma oportunidade de trabalhar com televisão, e quando eu quis mesmo viver televisão, meu pastor, fui conversar com o meu pastor, ele disse, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser pastor. Olha só. Em 74, eu era pré-candidato a deputado federal. Eu fui conversar com o meu pastor. O que ele achava? Ele disse, Deus te chamou para ser pastor. Então, eu tive muitos eventos assim. Que são balizas, né? Que não tinha para onde fugir. Ainda ontem, eu me lembrei disso, porque nós estávamos com a corporação da Polícia Militar na reunião, e eu disse para a pessoa que estava ao meu lado, eu fiz a inscrição para ser militar, ainda ali no Xangri-Lá, 18 anos, 17, 18 anos. E a mamãe disse, eu não orei, eu não te consagrei para ser militar, eu te consagrei para ser pastor. Então a mamãe não me deixou fazer o concurso. Naturalmente. Então esses eventos são muito contínuos, até mesmo antes de chegar ao ministério pastoral. Nós temos uma frase que o Senhor Jesus falou para os apóstolos, logo depois de uma situação daquela mulher samaritana, né? Ele fala, então disse aos seus discípulos, a seara realmente é grande, mas os obreiros ou ceifeiros são poucos. Então ele pede, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Nós estamos falando de vocação, de chamado, especificamente um chamado, que é cuidar da colheita do Senhor, porque essa obra não começou há 100 anos, há 200 anos, começou um pouco antes. No Éden. Um pouco antes de Adão ser feito, né? Um pouquinho antes, começou ali no Éden. E ali foi colocado 2 árvores, né? Tinha várias plantas, mas uma era a árvore da vida e outra da ciência, do bem e do mal. E essa obra já estava estabelecida, né? Que ia chegar o dia dessa colheita. E ela vem vindo de tempo em tempo, mas vai chegar o dia que vai colher tudo. O trigo e o joio, aquela parábola.
Eu estou falando isso e trazendo a atenção de todos para essa palavra, para a gente entrar profundamente nessa meditação, porque é uma oportunidade que nós temos através do canal, através de pessoas que se colocam à disposição do reino para vir aqui, passar uma hora e pouco comigo, e também contribuir para que outras pessoas possam ser tocadas no coração por essa mensagem. Então, como é que o senhor vê isso? Essa questão da seara, dos ceifeiros, ambos se regozijam, tanto o que plantou quanto o que colheu. O quanto você, o senhor, tem feito, você tem semeado nesses últimos 30 anos, a faculdade ano que vem vai fazer 30 anos. São trabalhos que o senhor fez nos últimos 10 anos ali junto com eles, uma construção. Muitos o senhor tem visto já como missionários, como profetas, como pastores, como evangelistas, como professores, né, mestres, ensinadores da palavra de Deus. Como é que é isso para o senhor? Ou para você? Para você. Olha, Juliano, eu queria voltar o meu olhar para o texto. Sim, né? Tranquilo. Porque Jesus, ao dar as instruções, ele disse assim: peçam ao Pai que mande trabalhadores. Jesus está dizendo assim, numa linguagem contemporânea: Paulo, corra atrás de trabalhadores. É assim que procure trabalhadores para vir trabalhar na minha seara. Sim. Então, essa ideia de pedir a Deus para enviar trabalhadores é o trabalho que Deus realiza na vida de pessoas antes mesmo que ela tenha conhecimento disso. Sim, sim. Então, o que a gente tem aqui é a ideia de pessoas que oraram para que Deus levantasse. E nessa oração intercedendo por, Deus levanta. Sim. Então eu tenho essa compreensão que o meu chamado não é porque eu quis ser pastor. Mas antes disso, e eu tenho com muita clareza isso, é que mamãe orou. Lá na década de 40 para 50. 48 por aí, ela começou a orar por mim. Eu nasci em 49. Você era o segundo filho, né? Segundo filho. Aí nessa segunda gravidez dela, ela fez uma promessa com Deus. Ela fez um tratado. Disso 50 anos depois. Ela fez um tratado, ela fez um propósito. Um pacto com Deus, um voto a Deus. Sim. Para que o filho, aquele filho que estava por chegar fosse dedicado ao ministério pastoral. Por isso que provavelmente também o seu nome veio na sequência, né? O nome Paulo. Mais tarde eu tive essa informação. Sim. 10 anos depois, pelo menos. Quem disse isso foi uma tia. Ela disse: foi eu que escolhi o seu nome, conversando com a sua mãe. Nós queríamos que você fosse pastor. Fiquei sabendo disso depois que já era pastor. Então essa ideia de que o meu trabalho, por exemplo, não é procurar trabalhadores, mas orar para que Deus levante trabalhadores. Bonito, hein? Bonito. Então, quando alguém está próximo, eu estou conversando com alguém, eu estou pastoreando uma igreja, eu oro por pessoas que têm a vocação. Sim. Como pastor, você percebe essa já percebe. vocação, o jeito, né? Sim. Então, esses que poderia eventualmente ter sido chamado por Deus, eu trabalho com essa vocação. Né? Claro que não foram todos os membros que passaram, todas as pessoas que passaram pela minha vida pastoral são pastores. Mas aqueles que eu percebi a vocação... O senhor teve uma dedicação diferente, principalmente na oração. Orando. É isso que eu entendi. Primeiro orando, para que ao ser abordado, isso arda no coração como ardeu em mim um dia. Né? O senhor falou, nós estamos falando de Paulo, vamos falar de apóstolo Paulo. Ele cuidou de Timóteo, de Tito, ele cuidou diferente desses homens. E o senhor cuidou também de alguns. 30 pastores aí, podemos chamar de filhos? Sei lá.
Mais ou menos isso. Nesses É últimos porque tem anos. os filhos dos filhos, né? Isso. Tem os netos pastores. Mas né? que o senhor consegue assim, olhar para frente sim. uns Não, mais ou 30. menos aí, uns 30 pastores. Já passaram pelo senhor mais de 5, 10 mil pessoas que passam contatos? Se contar hoje esses contatos que eu faço através da faculdade ou pela faculdade teológica, provavelmente seja um número bem alto, bem alto. Só nesses últimos tempos? 10 anos, 10 anos. Então, só nesses últimos agora está dando 10 mil. Agora. Tem aí Recente. um bocado de gente que manda um recado para mim, não, agora o senhor é o meu pastor. Né? Eu recebo mensagem. Porque acaba tendo esse carinho. Acaba criando esse... É um vínculo mesmo. Vínculo. E então, só pode ser esse vínculo, o vínculo da fraternidade, né? Que é do vínculo entre irmãos, Mas o Paulo ensina, né? Eu tenho um filho, né? Ele chamava Timóteo de filho. Então, alguns são olhados bem diferentes, né? Tem um carinho diferente, né? Eu vou usar isso para te contar um rápido testemunho. Você vai ouvir isso. Eu tenho um filho, pastor, filho do coração, que o nome dele é Christian. A mãe dele é Nice. E o pai dele é grego. Olha só. Então, o Christian é uma espécie assim de filho de Timóteo. Que daí coincide com o nome da mãe. E o pai grego. E o pai é de nacionalidade grega. Entendi. Ele não tem um apelido de grego. Ele tem nacionalidade. Esse filho hoje tem nacionalidade grega por causa do pai. Ele tem. Então lá no CPF dele, eu estou lá com Timóteo. Então, tá escrito Christian, mas por trás é um Timóteo. É o Timóteo. Interessante. E com ele, aí, um número bom de...